Fala galera, eu sou o Giovanni Martinelli, passando aqui com um vídeo novo no canal, falando sobre um tema que foi muito polêmico nesta temporada, calendário de João Fonseca. A gente já tem um esboço do calendário do João Fonseca para o primeiro trimestre de 2026. Falar um pouquinho quais são os torneios, fazer uma análise rápida aqui do que a gente vai ter pela frente no primeiro trimestre de 2026. Mas antes, né, aqueles avisos, eu sou Giovanni Martinelli, sou jornalista há mais de 25 anos, acabei de lançar aqui o canal do Diário do Tênis, tenho também o diariodotênis.com.br, nosso site, com um noticiário completo sobre o mundo do tênis. Temos o Instagram, @Diário do Tênis, no X, de @Diário do Tênis BR. Você pode acompanhar ali uma cobertura completa do tênis. Então, eu peço para vocês, para a gente conseguir fazer esse canal crescer rapidamente, que é o nosso objetivo aqui, você se inscrever aqui no nosso canal e deixar o like nesse vídeo. Calendário do João Fonseca começa bem diferente já para 2026 do que foi nesta temporada. Ele desistiu do Next Gen Finals. O ano passado ele conquistou o título do Next Gen Finals, basicamente ali perto do Natal. Ele teria a vaga de novo no Next Gen Finals nesta temporada. Ele desistiu, não vai jogar. E ele não vai jogar também o Challenger de Canberra, foi o primeiro torneio do ano e ele foi campeão do Challenger de Canberra. Ele defenderia o título desse torneio, ele defende os pontos desse torneio, então ele não vai jogar esses dois torneios que ele jogou na temporada, no início desta temporada, né? Final de 2020, de 2024, começo de 2025. O calendário dele começa no ATP 250 de Brisbane, que começa no dia 5 de janeiro, e ele vai ser cabeça de chave. E já é um torneio de um nível fortíssimo. Eu vou listar aqui alguns jogadores que estão nesse torneio, né? O principal cabeça de chave é o Daniil Medvedev, né? Tem também o Fokina, tá nesse torneio. O João Fonseca pode reencontrar o Shapovalov nesse torneio. O Leonard Thiem pode encontrar o Vacherot, que ganhou a premiação de revelação do ano numa disputa com o próprio João Fonseca. Tem bastante gente boa nesse torneio, já vai ser um grande teste para o João Fonseca. O primeiro torneio da temporada começa no dia 5 de janeiro. Na semana seguinte, dia 12 de janeiro, ele vai disputar o ATP 250 de Adelaide. Também é o último torneio ali preparatório para o Australian Open. O primeiro Grand Slam da temporada começa no dia 18 de janeiro. O João Fonseca, no ano passado, ele teve que jogar o quali e chegou na segunda rodada, né? Ele fez 5 jogos, então, no Australian Open. Neste ano, ele já entra como cabeça de chave. Na temporada, né? Agora, neste ano que eu falo 2026, né? Em 2025, né? Que a gente ainda está em 2025, ele ganhou do Rublev na primeira rodada e depois perdeu por Sonego na segunda. Esse ano ele já entra como cabeça de chave, deve ter uma chave mais facilitada aí nas duas primeiras rodadas, pelo menos, para depois ali pegar torneios mais tenistas mais bem ranqueados. Depois do Australian Open, o João Fonseca vai defender o Brasil na Copa Davis, confronto contra o Canadá, previsto ali para o dia 6 de fevereiro. Esse confronto vai acontecer em Vancouver, no Canadá, e aí ele pode novamente, né, deve novamente encontrar o Shapovalov e deve ter um confronto com o Félix Auger-Aliassime, que é o grande destaque aí, é o grande nome do tênis do Canadá nesse momento, é um tenista top 10 do ranking, né? E o João Fonseca foi responsável, um dos principais responsáveis, né, para o Santos, para o Brasil disputar a Copa Davis nos qualifiers. Aí, no confronto contra a Grécia, ele ganhou os 2 jogos, né? Inclusive ganhou do Stefanos Tsitsipas ali no segundo, no último, no jogo que deu o ponto da vitória para o Brasil no confronto contra
o Canadá. Depois da Davis, começa a temporada de Saibro, e é uma temporada que ele vai estar muito pressionado, a gira de Saibro na América do Sul, porque no dia 9 de fevereiro começa o ATP 250 de Buenos Aires, que é o local, né, o torneio em que ele conquistou o primeiro título do circuito, né, do circuito da ATP, sem contar Challengers. Então ele defende os pontos do título do ATP de Buenos Aires, começa no dia 9 de fevereiro. Na semana seguinte, Rio Open. Aí ele vai jogar em casa, né? Tem aquela pressão de querer fazer um bonito diante dos torcedores. Muita gente vai para as quadras ali para apoiar o João Fonseca, então ele vai ter um pouquinho de responsabilidade até ali, nesse momento. Depois do Rio Open, ele vai para os Estados Unidos, né? Começa a ter aquela gira, os primeiros Masters 1000 da temporada ali, a famosa Sunshine Double, né? Que é no dia 4 de março começa o Master 1000 de Indian Wells, né? E no dia 18 de março o Master 1000 de Miami. Né? Então são esses os torneios. Antes desses dois Master 1000, antes do Sunshine Double, no dia 1º de março ele vai disputar um evento exibição, né, o MGM Slam, que vale $1 milhão. Ele vai estar ali junto com tenistas como Taylor Fritz, Tommy Paul, Casper Ruud, o Gael Monfils, o Musetti, o Bublik, num evento exibição, né, esse MGM Slam, no dia 1º de março, né, antes do Sunshine Double. Tem uma questão aí que a gente precisa acompanhar, né? No ano passado, como ele foi eliminado cedo no Masters 1000 de Indian Wells, ele disputou o Challenger de Phoenix e foi campeão do Challenger de Phoenix. Então ele defende ali, são 175 pontos. É um Challenger forte ali, esse que acontece na segunda semana do Master 1000 de Indian Wells. Neste ano, tem também na segunda semana do Indian Wells, o Challenger de Phoenix. O João Fonseca não está inscrito, ele não quer jogar mais Challengers, mas a gente precisa ficar de olho ali, que talvez numa má campanha de Indian Wells, se ele for eliminado de forma precoce, ele pode pedir um convite ali, ele é o atual campeão, se ele pedir o convite, certamente vão dar o convite para ele. É curioso desse calendário, né, que muita gente criticou o calendário dele em 2025 por ter longas pausas, né? Ele ficou muito tempo em alguns momentos, ele ficou muito tempo sem jogar. E agora não, agora nesses 3 primeiros meses de 2026, ele vai jogar direto, praticamente não tem folga, e ele vai passar por um processo que é um pouquinho complicado, que ele vai começar na Austrália jogando em quadradura, vai para Vancouver também quadradura, aí vai ter 2 torneios aqui na América do Sul, que ele volta para o Saibro, e depois desses 2 torneios no Saibro, ele volta para quadradura, né? Volta para o Sunshine Double ali. E tem adaptações que você precisa fazer quando você sai de quadradura para Saibro. Isso vai ser importante a gente entender como ele vai lidar com isso, né? Se ele, por exemplo, o Rio Open começa no dia 16, a final, então é no dia 22, provavelmente, eu tô mal de cabeça agora, mas provavelmente a final no dia 22. Ele vai ter uma semana ali só para tentar já se readaptar à quadra rápida, porque daí na sequência vai ter esse MGM Slam, aí esse torneio exibição no dia 1º de março, e na sequência, dia 4, já começa Indian Wells. Eu imagino que depois do Master 1000 de Miami, aí sim ele dá uma parada de novo para dar uma recalculada de rota antes de daí para a gira de Saibro na Europa, né? Aí vem Master 1000 de Roma, Master 1000 de Madrid, vem os torneios até que culminam em Roland Garros.
Aí talvez aí ele tenha um descanso depois do Master 1000 de Miami, mas até o Master 1000 de Miami é pegada. É semana sim, outra semana também torneio, e um ano vai ser um ano de provação para o João Fonseca, né? Ele vai estar disputando os principais torneios, vai ter a chance de enfrentar os principais adversários, né? E neste ano, embora ele ainda tenha 19 anos, ele já não é mais tão azarão, né? Ele já chega em alguns torneios ali como favorito a vencer jogos, a chegar em fases decisivas, e aí vamos ver como ele vai reagir a esse tipo de pressão. Espero que ele reaja bem. Tem tudo para ser um ano de confirmação do João Fonseca 2026. Concordou com os comentários? O que você acha desse calendário do João Fonseca? Você acredita que ele vai terminar 2026 no top 10 do ranking? Que talvez seja a meta dele, terminar 2026 no top 10. Hoje ele é 24º do ranking. Escreva aqui nos comentários e se você gostou, deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal recém-criado, e a gente espera crescer muito. A gente está planejando muito conteúdo aqui para esse canal, mas para isso a gente precisa da colaboração de vocês, se inscrevendo e curtindo esse vídeo para levar esse vídeo para mais gente, tá certo? Um abraço para vocês, bom final de semana.